Olá, minha gente, aqui é o Everton e está entrando no ar Dicas Terapêuticas, dica terapêutica dessa quarta-feira, falando de economia, falando de perspectivas econômicas para o mundo e para o Brasil. Você não pode perder, hein? É para você que está entrando aí agora, chegando agora, já chega dando seu like, dando essa moral pra gente. Mas antes, para você que não me conhece, eu sou o Everton Cardoso Júnior, sou psicoterapeuta transdisciplinar, antropólogo de formação com mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Eu tenho um canal no YouTube, o IMC2, o seu canal de terapias transdisciplinares, que são técnicas transpessoais, holísticas e esotéricas, como o nosso milenar tarô e as cartinhas de modo geral. Tô com essa vozinha meio rouca porque venho do Maraca na vitória do Flusão. Tava lá no 1º de abril, dia da mentira, aquele 2-0 do Flamengo em cima do Fluminense, e fomos de novo, acreditamos. Eu tô com essa vozinha assim um pouco rouca, mas vamos lá, gente. Então, vou falar de economia porque uma cliente publicitária veio falar comigo assim: Everton, pô, como é que tu tá sentindo aí, né, as perspectivas econômicas? Meus amigos, os contadores, os pessoal do mercado financeiro tá falando que vem crise, 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 crise. Como é que você está percebendo isso? E aí né, ela é uma cliente de terapia, né? De vez em quando tira uma cartinha para ela, né? Mas né, o cliente faz terapia comigo. E eu sinto isso, assim, quando eu jogo para as pessoas me trazem as suas questões. Todo mundo, quando vai fazer, né, uma orientação pelas cartas, vê o lado financeiro, o lado profissional, normal, e você vê os projetos acontecendo. Eu acho que a economia está bem, né? Você chega aqui com o teu projeto, né, que você está pensando em fazer ali, ó, tal, segura mais um ano, isso é normal, né? Então parece que está tudo normal, mas eu senti que tem esse tema, um temor aí para uma quebra econômica, uma crise na economia mundial, brasileira e tudo. Então vamos tirar uma cartinha para ver isso. Vamos pedir uma orientação para o tarô. Primeiro vou fazer com os meus dois baralhos profissionais, o tarô profissional e o baralho cigano. Vou tirar os dois. Então vou tirar assim primeiro, né? Cada vez que eu tenho a oportunidade de tirar as cartinhas aqui, é uma aula, né, de tarô de cartas. Isso aqui é uma aula, como a gente deve trabalhar a orientação. Lembrando, eu falo isso várias vezes, né? Apesar de ser uma ferramenta preditiva, né, no momento que eu perdi a vaidade de prever, entendi que as cartas me trazem pistas sólidas, seguras para eu orientar. Eu comecei a ser muito assertivo e eu percebi a dimensão terapêutica desse trabalho com as cartas, desse trabalho com o tarô. É um trabalho de orientação, é um trabalho parecido com técnicas de aconselhamento ou counseling, né? Isso que o tarô faz. Por isso que o tarólogo ele pode ser sindicalizado pelo Sindicato dos Terapeutas Holísticos, né? Então vamos lá, a questão é, né, primeiro eu vou fazer para o mundo, depois a gente vai repetir o processo fazendo para o Brasil. Quando a gente vai trabalhar uma questão, tem várias formas de tiragem de cartas de leituras, né? Tem várias maneiras de você ler, deitar um jogo. Eu vou fazer um trabalho clássico, né? Vamos primeiro trabalhar com o mundo. Vou fazer uma tiragem em cima de 3 cartas interpretativas. Vou tirar uma primeira, podia tirar, podia não tirar. Vou tirar uma primeira para abertura do jogo. E depois 3 cartinhas interpretativas. Vou fazer a mesma coisa com o cigano também. Vamos ver aí, né? Se traz alguma diferença. Se o tarô fala uma coisa, o cigano fala outra. Está um dialogando com o outro, pode estar complementando a informação. Tem que desconstruir aquela postura do sei tudo e tudo, né? E construir a postura do terapeuta, do orientador. Imagina, o cliente teu está chegando ali com questões relacionadas à parte financeira. Tipo, vamos ver perspectivas econômicas para o mundo aí. Primeiro uma carta de abertura de um baralho, carta de abertura de outro baralho. Então, ó, aqui, em primeiro lugar, no o tarozão, eu poderia dizer não abriu e aqui abriu. Eu vou confirmar.
Porque também aqui pode ser simplesmente uma dica. Uma dica de interpretação. Vai abrir. Então, esse 5 de espadas é uma dica de interpretativa. Ele está abrindo, já está falando aqui sobre o tema. O 5 de espadas é a carta da derrota. Então, eu acredito que a gente possa viver um período rápido aí, já está falando, né? Um período rápido, curto aí, de instabilidade econômica ou de um mau momento econômico. Mas você tem ali, ó, dois perdendo e um ganhando. E um ganhando, essa vitória aqui é uma vitória não ética. Então, aquela coisa, né? Independente das oscilações econômicas no mundo, aqueles que estão ganhando estão sempre ganhando. E o Cigano abriu direto, falando, né, depois a carta de abertura para o tema é a Rainha de Ouros. Então, falando de economia, temos aí tema de ouros. E aqui no Cigano abriu a casa, que é uma representação de prosperidade e de dinheiro. Então, estamos falando. Aí eu vou tirar 3 cartinhas de cada um baralho. Primeiro para o mundo. Para o mundo. Então, aquilo que eu falei estava correto. Acho que a gente tem um período aí de instabilidade, talvez a partir de maio, nos próximos 5 meses, para a economia mundial. Mas eu vejo solidez, continuidade, eu não vejo grandes rupturas aí. E para os próximos anos, mais ou menos, os próximos 6 anos, e para o próximo ano, com certeza, tá? É, é, Confirmei aqui a leitura. Aqui o Cigano está falando também da economia de uma forma positiva, mas ele prevê uma mudança significativa nos ativos, nas coisas que vão ser valoradas ou não. E essa aqui na dimensão cigana puxa um pouquinho mais para a coisa da espiritualidade, falando que existe uma mudança de paradigma aí, que vai estar conectada a prosperidade futura, a prosperidade da nova era, ela vai ser conectada com a nossa espiritualidade. Essa é uma grande mudança que vai existir aí. Quero ver os bilionários resistirem a isso. Ia confirmando com Cigano a minha leitura. Confirmado com Cigano. Tipo, temos uma pequena oscilação pela frente, talvez de maio a outubro. Mas o mundão aí vai permanecer mundão, vai permanecer forte com a sua economia. Ninguém está querendo perder dinheiro, né? Então, os próximos 6 anos as coisas vão estar mais ou menos na mesma. 6 anos, Everton? Tem esse papo aí que o Cigano está trazendo, né? Como eu falo, a prosperidade da nova era é uma prosperidade conectada com a nossa espiritualidade. Não vai ser mais essa prosperidade conectada com a matéria direta, né? Vem uma dinâmica, né, nova nesse sentido. E vamos ver também a economia brasileira, perspectivas para a economia brasileira. Gente, eu nunca jogo assim, tá? Eu escolho um baralho, ou geralmente o tarozão, tô mais voltado agora pro tarozão, mas antigamente era o cigano, teve a época do tarô, teve a época do cigano, agora voltou a época do tarô. Eu nunca tive os dois, não. Muito, muito raro isso. Pá, mandou embaralhar de novo. Aqui tá aberto. Economia brasileira. Ó, a mesma carta. Brasil sofrendo ali o mesmo processo. Os 5 primeiros meses do ano até o mês 5, ou do mês 5 ao mês 10. Então, mais ou menos esse é um ciclo mais instável, por assim dizer. 3 cartinhas para o Brasil.
Já sei que com aquela carta eu estou podendo abrir para falar. Por que você não abriu com a outra carta? Porque eu também estava um pouquinho desconectado, né? Falando aqui, assim, a gente tem que concentrar na hora de fazer esses movimentos, essas tiragens. Então, perspectivas positivas para a economia brasileira. Estamos vendo uma mudança paradigmática, tem uma mudança de governo, mudança de enfoque, né? Mas eu vejo uma entrada de dinheiro começando a vir muito investimento no Brasil, já de imediato para os próximos 13 meses, tá? E o Brasil numa perspectiva de crescimento muito positiva para os próximos 3 anos. Essa é a minha leitura para a economia brasileira, no meu tarôzão tradicional, né? Aí eu vejo a mesma coisa no cigano, a primeira carta 3, né? Investimentos estrangeiros, relação com o estrangeiro, um primeiro momento de instabilidade, talvez até os próximos 3 meses, ou também talvez até o mês de outubro. Por quê? Carta número 3, que é o 10 de espadas. Então, é isso, os próximos 3 meses ou até o mês de outubro, uma certa instabilidade, mas as perspectivas para os próximos 3 anos, muito satisfatória, positiva, com oportunidades, expansão e crescimento. Essa aí é a minha perspectiva para a economia brasileira. Então, essa foi a dica dessa quarta-feira, falando de economia, perspectivas econômicas para o mundo e para o Brasil. Muito obrigado, minha gente. Um grande beijo a todos. Semana que vem tem nova dica. Obrigado.